especialmente hoje para vocês sobre a página 47, quando fala aqui do trabalhando a língua, morfossintaxe, né? Eu pedi para vocês lerem essa parte, ler a página 47, 48, que fala sobre morfologia e sintaxe, frase, oração e período. E aí tem os exercícios para fazer. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá? Então o que seria então morfologia? Morfologia é uma parte da gramática que estuda a formação das palavras, né? E as flexões dessas palavras. Nós já estudamos as classes gramaticais, já estudamos bastante, né? Quais são as classes gramaticais? Vamos relembrar os substantivos, os adjetivos, os verbos, os pronomes, né? As interjeições. Então, e algumas mais que eu não tô lembrando. O artigo, né? Isso nós já trabalhamos bastante, essas classes gramaticais. Vocês têm anotado no caderno de vocês cada uma. São 10 as classes, né? A gente trabalhou todas bem trabalhado. Só ficou uma, que são as conjunções, que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar um pouquinho mais para frente, tá? O restante a gente já trabalhou bem. Então, aqui no livro tem várias atividades para vocês relembrar as classes gramaticais. Então, nessa parte ele fala o quê? Que a morfologia, né, é a parte da gramática que estuda a formação das palavras e suas flexões, que são as classes gramaticais. Como que são formadas as palavras, feminino, masculino, essas são as flexões delas, tá? Plural, singular, essa é a morfologia. E o que vem a ser a sintaxe, então? A sintaxe, né, é a parte da gramática que estuda a função dessas palavras dentro da oração. Que função que essa palavra tem dentro da oração? Se ela tem uma função de sujeito, de predicado, né? Se ela é um advérbio, qual que é a função que essa palavra tem mesmo? Ela tem a sua classe gramatical. Se a gente fizer uma análise morfológica, a gente vai fazer a análise da classe gramatical a que ela pertence. Se ela é um advérbio, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um artigo. Quando a gente faz uma análise sintática, essa é uma análise para a gente entender que posição essa palavra está tendo dentro da oração, qual que é a função dela ali dentro. É isso que a gente vai começar a trabalhar mais agora, tá? Descendo mais um pouquinho aqui, na página 48, ele fala, revisando a parte de frase, oração e período. Eu mandei atividades para vocês fazerem durante essa próxima semana sobre isso, tá? Então eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, se tiverem alguma dúvida, pra gente ver se a gente consegue sanar agora, tá? Então vamos começar. O que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período, tá? Então a frase é todo aquele enunciado que tem sentido, que está escrito ali, que você entende o que está escrito aquilo ali, dentro de um contexto. E essa frase, ela pode ser nominal e pode ser uma frase verbal. Então, a frase nominal quer dizer que ela não tem verbo dentro dela. E a frase verbal quer dizer que ela tem verbo, ela contém um verbo. E aí, para ela ser uma frase, ela tem que ter sentido. Por exemplo, vamos colocar aqui para vocês. Ó. Frase nominal. Oi, José, tudo bem? Tem verbo aqui? Existe alguma coisa que indicação que o José está fazendo alguma coisa? Ou um estado, ou um fenômeno da natureza? Existe um verbo aqui? Oi, José, tudo bem? Não. Mas dá para você entender bem o que está falando aqui? Dá, tem sentido. Então é uma frase, só que é chamada de frase nominal porque não tem verbo, ok? Tá? E já nesse exemplo, frase verbal. Você está bem? É uma frase com sentido? É. Você está bem? Tem verbo aí? Está. Está não é um verbo? Do verbo estar é um verbo de estado, né? Você está bem? Tem um verbo. Então, ela é uma frase verbal, tá? Então, a frase é todo aquele enunciado que tem sentido.
Por exemplo, se eu falar assim, bem está, oi? Vocês entenderam? Teve algum sentido? Bem está, oi? Não. Ele não tem sentido nenhum. Mesmo estando as palavras das classes gramaticais são corretas, oi tem um significado, está tem um significado, só que na hora da organização, ela fica sem sentido. Então, ela não tem sentido sintático. A organização dela tá errada, ela tá colocada em lugar errado. Então, tá sem sentido, tá? Então, a gente só pode chamar de frase quando é um enunciado com sentido. Frase nominal, então, é aquela frase que você entende, mas que não tem verbo. Frase verbal é aquela frase que você entende, ela tem sentido e tem verbo, ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá para oração. Qual que é a diferença, então, de uma frase verbal para uma oração? O que é uma oração? Oração é todo enunciado, é uma frase também que tem verbo e que ela pode não ter sentido ali, mas se ela tiver um verbo, ela chama de oração. Por exemplo, se eu colocar sair, se eu escrever isso, sair, ponto final, é um verbo, então ela é uma oração. Ela tem, mesmo no momento ali ela não tendo sentido, ou a gente não entendendo, ela é uma oração, porque ela tem um verbo. Então, uma frase verbal, vamos voltar aqui. Você está bem? Também a gente pode chamar de oração, tá? Uma frase verbal também pode ser uma oração, ok? É uma frase que contém verbo. Uma oração, então, é uma frase que contém verbo ou uma locução verbal, ok? Minha mãe saiu. Minha mãe saiu. É uma oração? É, porque ali tem um verbo, ok? Então, nós chamamos de oração. Verbo ou locução verbal. O que seria locução verbal? Então, vamos lá. Minha mãe vai sair. Uma locução verbal é quando tem dois verbos na mesma frase. Lembram disso? Se tem dois verbos ali na mesma oração, nós chamamos então de é uma oração. São dois verbos juntos, mas tem o mesmo sentido. Minha mãe vai sair. Os dois verbos estão juntos, então é uma oração, ok? Por quê? Tem uma locução verbal. Então, ela vai ser uma oração se tiver uma locução ou um verbo, ok? Sim? Então, vamos agora para o período. O que é um período? Um período é uma frase constituída de uma ou mais orações. Uma oração não é uma frase que contém verbo? Um período é constituído por uma ou mais orações. Então, nós podemos chamar de período simples quando eu tenho uma oração. Sou bombeiro. Ali não tem um verbo? Verbo ser. Sou bombeiro. É um período simples por quê? Porque ele contém uma oração. Ali não tem uma oração? Se tem um verbo é porque tem uma oração. Sou bombeiro. Então, a gente chama de período simples, ok? Agora, vamos ver. O que a gente chamaria de período composto? Período composto. Sou bombeiro e trabalho muito. Sou bombeiro e trabalho muito. Período composto por quê? Porque ele tem uma frase, sou bombeiro e trabalho muito, só que ali tem duas orações nessa frase, não tem? Sou bombeiro é uma oração, porque tem um verbo. Trabalho muito é outra oração, porque tem outro verbo ali. Então, se ele tem dois verbos na mesma oração, né, tem dois verbos no mesmo período, é chamado de período composto. Quando é formado por uma ou mais orações, a gente chama de período. Uma oração, período simples, e duas orações, período composto, ok? Deixa eu ver aqui, então. Vamos lá.
Revisando. Período simples, sou bombeiro. Período composto, sou bombeiro e trabalho muito. Ok? Conseguiram entender? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por WhatsApp, tá bom? Então, até aqui, eu pedi para vocês fazerem as atividades. Mandei mais atividades essa semana sobre isso, tá? E até a página 50 tem atividades sobre período simples e composto. Depois, vocês vão ter interpretação de texto e mais umas atividades falando justamente sobre isso também. Então, vocês vão terminar entrando na unidade 3, historinhas em quadrinhos, um jeito divertido de contar histórias, que fala bastante aqui sobre o enredo também, para vocês visualizarem a historinha e perceberem qual que é o início, qual que é o conflito, qual que é o clímax, qual que é o desfecho da história, tá? E aí, terminando até essa semana, eu pedi para vocês fazerem até a página 67, ok? Que fala sobre esse contexto que eu passei para vocês. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, entre em contato, manda no WhatsApp, fala com a coordenação, mas não fiquem com a dúvida, tá? Porque eu espero que quando a gente conseguir retornar, vai passar todo esse problema e aí a gente vai dar uma revisada com vocês novamente. Eu quero corrigir, vistar os livros de vocês, então eu quero que vocês façam com bastante atenção, com bastante cuidado. Quando a gente voltar, a gente vai ter avaliações, então caprichem, estudem, não percam tempo, aproveitem para estudar, tá? E a Pro tá aqui com muita saudade de vocês. Eu não vejo a hora de voltar logo a dar aula, estar na escola com vocês, porque é diferente, eu posso falar com vocês fazer pergunta para mim, então fica mais fácil para eu tirar as dúvidas. Por aqui fica difícil, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então eu peço para vocês entrar em contato mesmo e tirar a dúvida de vocês, tá? Nós estamos aqui para isso. O nosso trabalho hoje, por bem ou por mal, né? Nós temos que ficar em casa, mas a gente continua trabalhando. Eu tô aqui para poder atender vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês. Eu amo muito vocês. Não vejo a hora de ver cada rostinho, tá bom? Um beijo.